E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia a todos. Hoje, como todo mundo sabe, é aniversário do Rio Branco, né, de 1913. Está fazendo 107 anos. 107 anos de muita história, muita tradição, muitas glórias, muitas conquistas. E hoje eu vim aqui trazer para vocês, na minha opinião, os 5 maiores jogos da história do Rio Branco Atlético Clube. Obviamente que não são só jogos que têm vitórias, só jogos que o Rio Branco conquistou, apesar de ter jogos de título. São jogos que, acima de tudo, o Rio Branco marcou na história do Rio Branco de uma forma, né? Então, para começar os 5 jogos aqui, né, eu coloquei o primeiro jogo, eu coloquei um empate de 1-1 contra o Atlético Mineiro. Por que esse jogo eu coloquei? Esse jogo, além de ter sido empate, foi uma eliminação para o Rio Branco. Só que esse empate concedeu ao Rio Branco até o título, entre aspas, né, do maior feito de um time capixaba na Série A, que foi a sétima colocação no Campeonato Brasileiro de 1963. Você vê quanto tempo faz, né? Esse foi o Rio Branco tinha perdido no primeiro jogo por 1-0 para o Atlético Mineiro, e lá em Independência, lá em Minas Gerais, nem sei se foi Independência, nem sei onde foi esse jogo, mas lá em Minas Gerais o Rio Branco acabou empatando e foi eliminado nesse jogo. Mas desde então não teve outro time capixaba que conseguiu um feito maior do que o Rio Branco. O quarto jogo, o que está em quarto lugar, né, que eu botei em quarto lugar, é uma derrota também do Rio Branco, é uma derrota do Rio Branco. Perdeu de 4-1 pro Flamengo. Foi um amistoso de 1971. Só que por que esse jogo eu botei esse jogo? Porque esse jogo marca o recorde de Jorge Reis, né? Que na época tinha atingido a maior média de um goleiro, maior tempo de um goleiro sem tomar gol, né? O Jorge Reis hoje está em terceiro lugar, mas na época foi o top, ficou muito tempo, né? E ele vai falando que ele fala, né, na entrevista dele mais para frente no futuro, ele deu entrevista falando que recebeu cartas de vários lugares, apareceu em vários lugares, né? Já vou falando aqui. É, ele recebeu cartas da Polônia, da Espanha, né? Da Polônia, da Espanha, e o troféu Velho Guerreiro no programa do Chacrinha. E também vale a pena lembrar que ele ficou 1.605 minutos sem tomar gols, cerca de 27 horas. Esse recorde foi entre 70 e 71. E nesse meio tempo, o Rio Branco conquistou o Capixaba de 70 e 71. Hoje, como eu disse, o recorde está em terceiro lugar. E vale a pena lembrar que nesse período de tempo, ele enfrentou o Rio Branco, teve para comemorar o tricampeonato, ele enfrentou o Corinthians, que tinha ninguém mais ninguém menos que Rivelino, Zé Maria e Ado, que foram campeões, né, do mundo em 70 e ganhou por 2-0. E nesse jogo com o Corinthians, o Rivelino jogou muito. O Rivelino, pela história, fala que o Rivelino jogou muita bola nesse jogo. O Rivelino tentou um gol na saída de bola e o Jorge Reis defendeu com o olho fechado e fez uma outra bomba, deu uma patada atômica que pegou na trave e saiu pela lateral. E o mais engraçado dessa história foi como ele perdeu essa invisibilidade, né? Aspas aqui pro Jorge Reis, ele fala, ó, estava 60 dias sem jogar por conta de uma cirurgia no joelho e fui acompanhar o jogo na arquibancada. O problema é que o reserva também estava machucado e o terceiro goleiro teve problemas intestinais momentos antes da partida. O jogo atrasou em 20 minutos e me mandaram buscar na arquibancada. Entrei fora de ritmo e o Rodrigues Neto até desperdiçou um pênalti, que é o jogador do Flamengo, provavelmente. Mas o Milton, jogador do Flamengo, provavelmente, marcou aos 41 minutos do primeiro tempo e acabou ali minha invencibilidade. Então foi assim que acabou a invencibilidade de um dos maiores goleiros da história e um dos maiores goleiros da história do Rio Branco, que eu tenho esse fato. Infelizmente o Jorge Reis já faleceu, mas fica aqui todo o meu abraço à família, né? Toda a minha consideração à família, porque foi um jogador muito importante, sem dúvida nenhuma, um dos maiores jogadores da história do Rio Branco Atlético Clube. No terceiro, já vamos aqui para os tempos mais atuais. Voltamos aqui para os tempos mais atuais e falamos da final do Capixabão de 2010, né? 1-0 contra o Vitória no placar agregado no geral. Que esse jogo, para mim, a importância dele é que em 1985 tinha sido o último campeonato capixaba conquistado pelo Rio Branco. Depois desses quase 25 anos, os 88 minutos, Humberto abriu o placar e deu a vantagem para o time que seria campeão, que seguraria o segundo jogo e se sagraria campeão mais uma vez num bom time que tinha o Rio Branco naquela época e também um time majestoso que tinha o Vitória, um time muito bom, um time que fez a campanha, ficou em primeiro lugar, né? O Rio Branco foi em segundo na fase de grupo, mas aí nos mata-matas acabou que o Rio Branco se deu melhor, né? A camisa pesou.
E vale a pena lembrar que esse time coroou, né, coroou o Rony Clay, obviamente, um dos maiores ídolos da história do Rio Branco atualmente, está presente no elenco até hoje. O Rio Branco jogou muito aquele ano, tem aquele gol que ele puxa do meio de campo e vem. O Rony Clay jogou demais nesse ano. E coroou também um craque do passado, que foi o De Aranha. O De Aranha foi o treinador que tinha passagem como jogador e conquistou o tricampeonato em 83, 84 e 85. Foi um excelente ponta, sendo considerado o melhor jogador do Vasco da temporada 71. E além do Vasco, o Rio Branco, o jogador do Rio Branco, né, o De Aranha, jogou, além do Vasco e Rio Branco, o De Aranha jogou também no Botafogo, no Sporting de Portugal e no Al Hilal da Arábia Saudita. Agora, em segundo lugar, né, que eu botei aqui, foi a final do Capixabão de 2015, que foi sensacional. Para mim, principalmente, que 2015 viveu muito o Rio Branco. Né? Em 2010 eu não vivi tanto assim, mas em 2015 eu já vivi bastante. E a final de 2010 foi emocionante, obviamente, mas, obviamente, eu botei isso aqui também porque a gente ganha em cima da Desportiva Ferroviária, que é o nosso maior rival, e inegável isso, apesar do Vitória ser um rival histórico, que é um rival. O Rio Branco surge muito por conta que o Vitória não deixava que as pessoas mais pobres jogassem, né, que fundassem times, e o Vitória fez todo aquele negócio do estádio do estádio do Zinco, né, não quis dar terreno, não quis, barrou de várias formas ali para o Rio Branco ter um estádio já naquela época, mas o Rio Branco consegue o Blay, aí depois do Blay consegue o Kleber Andrade. O Vitória foi um pé no saco ali do Rio Branco, muito tempo, né? Mas o maior rival é até hoje a Desportiva, né, desde que surgiu, que pouco tempo atrás também fez aniversário. E esse jogo é marcante também pela volta dele, né, do Kleber Andrade, que passava por reforma, tinha sido demolido, tinha o Kleber Andrade antigo, quem viveu, viveu, quem não viveu, não vive mais. E o Kleber Andrade teve essa reforma, né? O Kleber Andrade era do Rio Branco e foi vendido por 6 milhões de reais e foi reconstruído com o intuito de receber ali seleções ali para a Copa do Mundo de 2014, né? que ser sediado no Brasil, obviamente recebeu a seleção de Camarões. Chegou a ter alguns jogos da seleção de Camarões, além de ter o show do Paul McCartney, né? Que movimentou muita expressão naquela época, eu lembro muito bem, né? Quem viveu lembra, né? Foi notícia pra caramba em tudo quanto é lugar. E o Kleber Andrade novo tem capacidade para 21.054 pessoas. O Kleber Andrade foi entregue, né, mas não foi 100% completo, no dia 30 de maio de 2014. E, pra falar a verdade, o Kleber Andrade foi um estádio bem judiado, né? Mesmo com a reforma nova, eu não gostei muito do jeito que ficou o Kleber Andrade. Acho que dá para fazer melhor. Só você pensar que o sol ele bate num lado da torcida, arquibancada, né? Ele deveria ter pegado, ele deveria ter ser feito reposicionado e ser feito o sol pegasse no campo, né? Em vez de pegar ali na torcida. Seria até melhor pra grama, né? Acredito eu, que pegasse sol, né? Mas o gramado do Kleber Andrade é impecável, sem dúvida nenhuma. O melhor gramado do estado, né? Você jogar. Todo jogador capixaba fala isso, né? Nesse ano, o Rio Branco mandou os jogos no Engenheiro Araripe, mas disputou a final ali no Kleber Andrade, foi suficiente, na verdade. Né? O primeiro jogo foi um jogo equilibradíssimo, tem aí no YouTube para quem quiser assistir. Foi 1-0 com o João Paulo aos 34 minutos do segundo tempo. O jogo estava truncado, as duas equipes estavam jogando muito bem. Eu acho que foi uma final de excelente nível aqui do futebol capixaba. Né, que fala que o futebol capixaba aí não sei o que, é ruim, perde muito. Foi uma final de excelente nível, uma final ali do top 1. E o segundo jogo, agora já passando para o segundo jogo, foi impressionante a quantidade de torcedores que tinha no estádio para assistir a final. Tinha 15.600 pessoas. Tinha uma alta cobertura da mídia, né, isso vale a pena destacar. Teve uma transmissão também da TV Gazeta. Além de ter sido noticiado isso durante a semana toda na mídia, eu acho que é o que está faltando no futebol capixaba. O futebol capixaba não é ruim, o problema é que ele está escondido. Né? Eu acho que ele deveria fazer mais parte da mídia, estar presente, ter propaganda de quando vai ter jogo nas principais TVs, né? Não só tem que ter no Globo, na Gazeta, na Tribuna. Tem que estar na mídia para poder ter um maior número de pessoas no estádio. Né?
É, detalhe que foi a festa das duas torcidas, né? Obviamente a Rio Branco fez mais festa porque foi a campeã, mas detalhe também havia a torcida do Rio Branco, você pode ver, inclusive, né? Tem aí no estádio, tem aí no YouTube, desculpa, tem no YouTube, se você procurar Fabiano Manzini, ele fez vários filmes, vários vídeos, vários cliques ali da torcida, né, nesse dia, e de outros dias também você pode procurar lá, desse dia também do jogo de ida, né, na Casa Desportiva também tem o vídeo. Você vê a festa da torcida, é espetacular, a torcida do Rio Branco é maravilhosa quando ela está presente, né? Ela sempre está presente, sempre em grande número. Mas naquela época era muito mais, né? Ainda mais porque ia ser uma final. E detalhe também são os nomes que tinham o Rio Branco, né? O Rio Branco tinha, além do técnico do Hélio Dias, que foi um grande nome da história do Fluminense, teve também nome como João Paulo, que hoje está no Náutico, foi recém-contratado para o Náutico para a disputa da Série B, mas que também com passagem do Sampaio Corrêa, se não me engano, ele estava no elenco que subiu o Sampaio Corrêa da Série C para a Série B. E o Londrina, né? Chegou no Londrina, mas o problema é que no Londrina eu achei que o técnico posicionou ele errado, botando ele de volante, ele é um excelente ponto. Tem também o Pepeta, que está hoje no Rio Branco, atuou no Rio Branco naquela época e jogou também no futebol da Oceania. Edu Capetinha, que foi um excelente jogador daquele ano, jogou muita bola o Edu, quem assistiu viu. Edu jogou muita bola aquele ano, tanto no Capixabão, tanto no Campeonato Brasileiro Série D, depois que o Branco disputaria. Teria eliminado depois pela Caldense, mas jogou muita bola. Depois o Edu Capetinha foi contratado pela Caldense, né? Vai apenas destacar. E o Paulo Vitor, que hoje está no Rio Ave, né? E o Rio Ave faz uma das melhores campanhas do futebol português, né? Da sua história, assim. Está disputando aí por vaga na Euroleague. E já é muito pro Rio Ave, que é um time pequeno ali de Portugal, um time que provavelmente ninguém conhece aqui, né? Mas é um time muito legalzinho de se acompanhar. E em primeiro lugar, eu separei Rio Branco e Vasco de 1986. O Rio Branco ganhou de 1-0, né? E diferente dos outros dois que eu citei, obviamente esse não foi um título do Rio Branco, né? Mas a grande força, a grande peso que eu boto esse jogo em primeiro lugar é o fato do Rio Branco ter mandado esse jogo aqui no Kleber Andrade antigo, e ter botado quase 50 mil, mais de 50 mil pessoas naquele jogo. Já tinha vendido mais de 34 mil ingressos, e no dia, já derrubaram um negócio, e não derrubaram os portões para poder entrar, não sei o quê. E a contrário do que você vai pensar aí achando que era para ver o Vasco, não era para ver o Vasco, era para ver o Rio Branco. Então tem vídeo desse jogo, então os vídeos dos melhores momentos desse jogo, você pode procurar no YouTube também. E você vai ver a festa que a torcida faz quando o Mário Fernandes faz o gol pro Rio Branco, que dá a vitória, não dá o título, dá a vitória pro Rio Branco, né, nesse jogo. E esse jogo foi válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano. Pela primeira rodada, né, pela primeira fase. Né? E o Rio Branco passa essa primeira fase em quarto colocado, à frente do Vasco. O Vasco passou em... Eu sei que passava um 8, mas eu não lembro. O Vasco passou em quarto. Eu não lembro onde passou o Vasco, mas eu não lembro em qual posição passou o Vasco, mas o Rio Branco passou em quarto. O Rio Branco que passa em quarto. E o Rio Branco estava na frente de time como... ficou classificado na frente de time como o Náutico e o Cruzeiro, né, além do próprio Vasco, como eu já te citei. Só que... E vale a pena destacar, nesse jogo, o Vasco tinha um grande time. Tinha o goleiro Acácio, tinha Romário, tinha o Giovani, né, que foi ex-jogador da Desportiva, que tinha chegado ao Vasco há pouco tempo. Além do craque, um dos maiores ídolos do Vasco, se não o maior, o Roberto Dinamite, né? Que deu muitos gols na vida, mas no Rio Branco não fez. E depois, no dia 10 de outubro de 86, no jogo de volta, o Vasco também perderia, né, pro Rio Branco, só que agora em São Januário. O Rio Branco, naquela época, era um time muito bem organizado pelo treinador Paulinho de Almeida. Né? O Paulinho de Almeida era um técnico que tinha vindo da Ferroviária de São Paulo, e aí trouxe alguns jogadores ali que ajudaram a agregar esse elenco do Rio Branco que tinha sido campeão capixaba. O Rio Branco já tinha jogadores muito bons, aí chegou alguns, né? Dentre esses jogadores que tinha o Rio Branco, tinha jogadores, depois que chegou o Paulinho de Andrade nesses jogos e pro resto do campeonato,
tinha jogadores como o Cadinho, o Márcio Fernandes, que foi um grande nome do Santos, nos anos 70, fez parte ali de um badalado time do Santos nos anos 70. China, que depois jogou no Grêmio e foi campeão da Mercosul no Botafogo. Foi campeão por um time de título internacional no Botafogo, não lembro qual agora. Mazolinha, que foi um grande atacante ali. Rodolfo e Nenê, que jogou no Palmeiras. Jogaria no Palmeiras um pouco mais pra frente, né? Esse jogo, sem dúvida nenhuma, está na história do Rio Branco. É triste, né, ver o que acontece no futebol capixaba agora. Você vê tantas histórias boas, né, do futebol capixaba. A gente espera, né, nós que somos torcedores, assim, a gente espera muito de ver de novo essas forças, né, do futebol capixaba se erguendo e a gente conquistar. O Estado merece estar nas principais colocações no futebol brasileiro, merece estar na Série B, na Série C. Acho que Série D já é muito, mas eu entendo que, por exemplo, o Rio Branco foi um time de muitas posses, todo mundo fala isso. É um time que se agigantou, mas não investiu em estrutura, não investiu em categoria de base, não investiu em nada. E isso dá problema, você não tem retorno, né? E quando você não tem retorno, você acaba não tendo perspectiva de futuro. E acabou isso com o Rio Branco. Não soube investir, não soube como crescer mais, montou grandes times, mas não soube gerar times bons propriamente, né? Como o Flamengo fez, como o Santos fez, que começou a gerar jogadores jovens e que jogavam muita bola, não precisavam comprar tanto e ter estruturas muito boas, né? Vale a pena. Eu não quero falar vale a pena, eu falei muito, mas eu quero dizer que se você não gosta do futebol capixaba, eu entendo que você fica na TV, você vê pela TV jogos muito mais legais hoje em dia. Eu também vejo muitos jogos legais pra caramba, né? Mas eu quero pedir, assim, porque eu conheço muitas pessoas que querem ver o futebol capixaba, né? De maneira geral na Série A, né? Disputando grandes títulos. Você que quer isso, apoie um time capixaba. Pode ser o Rio Branco mesmo, pode ser a Desportiva, pode ser o Serra. Vai ao estádio, compra ingresso. O jogo às vezes não é tão bom, mas vale a pena você acompanhar. Porque se a gente não ajuda os times capixaba, aí que eles não tem como mesmo, entendeu? Se você não ajuda a dar receita para o time capixaba, ele não vai chegar longe. Ninguém milagrosamente vai dar um estalo na cabeça e aí vai conseguir chegar na Série A de repente. Não é assim, é com trabalho, com planejamento. E se o torcedor não vai, se o torcedor não acompanha, é uma tristeza para o clube não consegue faturar, o clube demora para pagar suas dívidas, tanto que o Vitória passou anos aí e quitou as dívidas recentemente. O time entra em complicações, o time precisa da torcida, precisa de você, torcedor. Você que é daqui do futebol, não custa nada você ter o seu time lá do Rio, do São Paulo, e de vez em quando ir no Kleber Andrade assistir um jogo do Rio Branco, assistir um jogo do Rio Branco, apoiar. Aqui eu vou puxar mais pro Rio Branco, obviamente, mas não custa nada você assistir o jogo, você ir lá no estádio, pagar o ingresso, sabe? Se você tem a camisa do time, a maioria das vezes você paga a meia entrada. Então, fica aí, né? Um pedido aí. Tem um clube capixaba, sabe? Vai ao estádio, acompanha. A cultura de estádio é muito legal, não importa onde você vai. Eu mesmo já fui no estádio, eu conheço os meninos da Branca Cachaça, conheci uns do Comando Alvinegro também. Eu não tenho uma torcida organizada, mas eu conheço ali, eu tô sempre por ali. É bem legal estar no estádio, então, por favor, se você puder ir, faz nada no seu final de semana. Se você não faz nada no seu final de semana, você quer ter um lugar para sair, eu te garanto, praticamente não dá briga no estádio capixaba se você tem esse medo. Se você pode ter um pouco desse medo, que a torcida desportiva é meio da dor de cabeça, né? Gosta de uma briga. Pelo menos as últimas vezes que eu vi briga de torcida foi porque a desportiva puxou, então, né, sem puxar saco aqui do Rio Branco, mas é verdade. Então, vai ao estádio, cara, não dá briga, principalmente em jogos contra times do interior, times como Atlético Itapemirim, como Estrela. Quando joga aqui no Kleber Andrade, não tem confusão nenhuma. Então, vai ao estádio, cara, faz essa forcinha aí, por favor. Grande abraço a todos, obrigado por assistirem. Vale a pena, eu quero deixar aqui para vocês me seguirem no Instagram e sigam também a página Expresso Futebol, que eu estou por lá fazendo um trabalho com os meninos. A gente está começando algo que a gente quer que seja grande, então siga a gente também lá no Expresso Futebol.
E eu tô também, se você quiser ouvir falar mais de mim, eu estou também no podcast do Ascombe, falo Fernando Ascombe, se você estiver vendo esse vídeo, um grande abraço. Valeu, obrigado por tudo, galera. Apoiem o futebol capixaba, hein?